Depois de 20 minutos. Na aula de hoje, eu vou falar sobre geometria espacial. Vou fazer exercícios que envolvem cilindros e cones, tá certo? A lista já está no Classroom. Essa lista, ela tem um compilado da outra lista também. Essa lista aqui eu só vou usar na aula, não é para vocês fazerem exercício dessa lista. Eu vou mandar uma lista de exercícios para vocês. Essa lista aqui eu só vou utilizar na aula, vou fazer alguns exercícios dela em aula. E não é para você fazer o exercício dela, porque ela tem vários assuntos aqui e mistura, tem probabilidade aqui, é uma lista de revisão, mas ela tem 2 exercícios que eu quero fazer que estão nela. O primeiro exercício é o exercício número 2, tá? Se sobrar tempo, eu vou falar de um negócio que nunca dá tempo de eu falar, então eu vou aproveitar e vou falar desse, que é algo que o Enem cobra, tá? Ele tinha parado de cobrar, mas a prova do ano passado voltou meio que os mods mais antigos, então pode ser que apareça de novo. Então é importante a gente ficar esperto com esse tema. Então, ó, eu vou começar aqui no exercício 2. Exercício 2 fala assim, ó, em regiões agrícolas é comum a presença de silos para armazenamento e secagem de produção de grãos, no formato de um cilindro reto, sobreposto por um cone, e as dimensões indicadas na figura. O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga cuja capacidade é de 20 metros cúbicos. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Utilize 3 como aproximação de π. O número mínimo de viagens que o caminhão precisará para transportar todo o volume de grãos armazenados no silo é. Então, a região possui um silo cheio. Então, só tem um silo cheio. Bem, como que é esse silo aí? Então, esse silo, ele é composto de um cilindro. E esse cilindro no topo dele tem um cone. Certo? Tem um cone. O que a gente sabe? A gente sabe que o raio da circunferência mede 3 metros. A altura do cilindro é de 12 metros. E a altura do cone é de 3 metros. Tá? Pelo que a gente entende no desenho. O que a gente precisa fazer? A gente precisa calcular o volume, certo? Né? Para depois fazer uma regra de 3. As pessoas às vezes ficam falando que no Enem é só regra de 3, porque todo exercício tem uma regrinha de 3, mas você não resolve. Se souber só a regra de 3, você não resolve o problema. Tá? Você precisa saber volume. Bem, então, o que a gente precisa fazer? Calcular o volume, primeiro o volume do cilindro. Então, eu vou chamar de volume de C. Não, C vai ser ruim, né? C. Vou chamar aqui o volume do C, que é do cilindro. Como que a gente calcula o volume do cilindro? Qual é a forma para calcular o volume do cilindro? Beleza, isso aí já foi lá no fim, certo? Mas está correto. Volume a gente sempre calcula como área da base vezes a altura. No caso do cilindro, a base dele é uma circunferência. Qual que é a área da circunferência? Como a Ariadne já falou ali, π é r ao quadrado. Então, esse é o volume do cilindro. Tá claro isso para todo mundo? Sim ou não? Beleza. Então agora vamos substituir. O exercício pede para a gente usar no lugar do π3, o r3 também, e a altura deu 12. Então, esse é o volume do cilindro, que vai dar 27 vezes 12. Então, o volume do nosso cilindro é 27 vezes 12. Apertei errado aqui. 12 vezes 27. 324 metros cúbicos. Esse daqui é o volume só do cilindro. Tá? Então,
Isso aqui é o volume só do cilindro. A gente precisa o volume de mais coisas. A gente precisa calcular o volume do cone. Então, vamos lá. Volume cone. Como que a gente calcula o volume do cone? Fala para mim. O volume do cone, que eu vou chamar de V do cone. Muito bem. A área da base vezes a altura dividido por 3. Por que dividir por 3? Porque o cone faz um bico. Então, a gente divide por 3 esse cone aí. Então, o V do cone, a base do cone também é uma circunferência, né? A área da circunferência é πr ao quadrado vezes h sobre 3. Ó, o π vale 3. Então, como o π vale 3, ele corta com esse 3 aqui. Então, o volume do cone é igual a 3 ao quadrado vezes 3, que é a altura. Então, o volume do cone vai ser 27 metros cúbicos. Pronto. Eu tenho o volume do cone e o volume do cilindro. Agora eu sou capaz de calcular o volume do silo. O volume do silo é igual ao volume do cilindro mais o volume do cone. O volume do silo é igual a 324 mais 27. O volume do silo vai ser 324 plus 27. Isso aqui vai dar 11, 4, 5, 351 metros cúbicos. Esse é o volume do silo. Que fantástico. Então vamos lá. Agora a gente tem que não acabou. Por quê? Ele não quer saber quanto que tem de silo lá dentro. Ele quer saber o número mínimo de viagens que o caminhão precisa fazer para transportar todo o volume de grãos armazenados no silo. Bem, o caminhão tem uma capacidade de 20 metros cúbicos. Então, ó, eu sei que uma viagem ele transporta 20 metros cúbicos. Ele precisa de quantas viagens para transportar 351? X. Que burro, hein? Quantas viagens ele precisa para transportar 351 metros cúbicos? Então, multiplica em cruz. 20x é igual a 351. X é igual a 351 dividido por 20. Então, esse é o nosso esquema. 31 dividido por 20. Aqui deu 17,55. Tá? Então, ó, qual que é a alternativa correta? AD. Porque em 17 viagens ele não conseguiu transportar tudo. Ele precisa de mais uma viagem para transportar de novo. Eles estão precisando comprar mais caminhões, né? Porque tá complicado aqui. Engraçado. Fazer 18 viagens, certo? Então, ó, sucesso, todo mundo tá feliz. Todo mundo tá feliz aí? Só alegria? Então, ó, se é só alegria, vamos fazer o 12. Ó, pirâmide não cai muito no Enem, tá? Pirâmide não é um tema que aparece muito na prova do Enem, não. O 12 fala assim, ó. O administrador de uma cidade implantando uma política de reutilização de materiais descartáveis aproveita milhares de tambores cilíndricos dispensados por uma empresa da região e mandou kits com 6 tambores para abastecimento de água em casas de famílias de baixa renda, conforme a figura a seguir. Além disso, cada família envolvida com o programa irá pagar somente R$ 2,50 por metro cúbico utilizado. Uma família que utilizar 12 vezes a capacidade total do kit em um mês pagará a quantidade de... Então, ó, de novo, vai ter uma regra de 3. Mas antes disso, você precisa o quê? Calcular o volume de água que você vai ter no kit. Certo?
Tá claro isso para todo mundo? Então, beleza. Então, ó, o volume do kit, quantos cilindros eu tenho no kit? Eu tenho 6. Então, o volume do kit é 6 vezes o volume do cilindro. Como que a gente calcula o volume do cilindro? Área da base vezes a altura. A área da base é πr². A altura é a altura. Fala para mim, quanto que vale o raio? Ele pediu para usar π como 3, depois substitui. Quanto que vale o raio? 20 o quê? Centímetros. E a altura vale 1 metro. Não pode misturar banana com mexerica, hein? Então, se aqui está em centímetros e aqui está em metros, e como ele quer em litros, acho que o mais fácil é passar todo mundo para metros. Aí vai depender do que você... Talvez o mais fácil seja passar para centímetros, mas eu vou passar para metros aqui. Ou vocês preferem centímetros? Tudo em centímetros. Centímetros cúbicos ou não tem diferença para vocês? Centímetro, eu acho que eu pensei um pouquinho, acho que centímetro ficou melhor mesmo. Então, ó, aqui vai ser 20. 1 metro é quantos centímetros? 100 centímetros. Então, esse é o volume do kit. Então, isso aqui ficou 6 vezes 3. 20 ao quadrado ficou 400 vezes 100. Esse é o volume do kit. Aqui ficou 12. 12 vezes 6 dá 72. Com 4 zeros. Então, é 720 mil centímetros cúbicos. Esse daqui é o volume do kit. Só que eu achei o volume em centímetros. Eu preciso achar esse volume em quê? Não em litros, né? Ô, mas que burrão, hein? Eu tinha entendido que aqui era litros. Que burrão, hein? Porque, tá vendo? Como o programa irá pagar somente 2,50 por metro cúbico, né? Eu tinha lido litro em algum lugar. Não tem litro em nenhum lugar, né? Não, 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 não. Então tem que passar para... Tinha que ser metros aqui mesmo, né? Volume do kit. Ó, mas por metro cúbico. Eu achei que era litros. Aí ficava mais fácil em centímetros cúbicos. Mas eu vou aproveitar e vou ensinar um negócio para vocês. Ó, 1 metro tem 100 centímetros. Então, 1 metro ao quadrado é 100 centímetros ao quadrado. Isso daqui vai dar 1 metro ao quadrado é 10 mil centímetros quadrados. E 1 metro cúbico é 100 centímetros ao cubo. Então, quer dizer que 1 metro cúbico tem que ter, faltando um zero aqui, 1 milhão de centímetros cúbicos. Tá certo? Ó, você pode pensar, tem, ó, quadrado dobra os zeros. Cúbico triplica os zeros. Você só precisa saber o linear. Se você sabe o linear, você sabe todas as outras. Por quê? No quadrado dobrou a quantidade de zeros e no cúbico triplicou a quantidade de zeros. Então faz 100, 10 mil, 1 milhão. Beleza? Bem, então, ó, se são 6 zeros, eu tenho que andar 6 casas a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É 0,72 metros cúbicos. Né? Porque se para ir do metros para o centímetro eu tenho que acrescentar 6 zeros,
para ir dos centímetros por metro, eu ando a vírgula para a esquerda 6 casas. Tá entendido isso? Tá claro isso? Se você preferir fazer a regra de 3, também pode, tá? Isso aqui, essa dicasinha aqui. Uhum. Ah, é legal, uma boa ideia aí. Verdade. Que aí dá pra fazer um videozinho de 1 minutinho, né? Que é rapidinho, né? Então, ó, show. Agora eu vou fazer uma regra de 3, porque assim, ó, isso daqui é o volume de um kit. O volume da família é 12 vezes o volume do kit, porque ele utiliza 12 kits. Certo? Utiliza 12 kits. Então, ó, 12 vezes 0,72. Então, isso aqui ficou 8,64 metros cúbicos. Isso daqui é o que a família gasta de, a gente tá lá. A gente de água. 7 horas. Pode pedir para ela ir assim, 6h30, e ela tem que ir tranquilo. Beleza? Então, ó, fechou. Qual que é o próximo? O próximo ponto que a gente precisa calcular. Agora a gente precisa calcular o valor. Agora a gente fez uma regrinha de 3, né? Porque a gente sabe que 2,50 você paga para 1 metro cúbico. Ele gastou 8,64, é X. Então, isso aqui ficou 8,64 vezes 2,50. Então, deu 21,60 reais. 21,60 centavos. Alternativa B. Nossa, paga caro pra beber água, hein? Que loucura, hein? Fantástico. Alguma dúvida? Tudo faz sentido? Apocalipse ou sem apocalipse? Sem apocalipse. Vai. Na verdade, eu vou mandar uma lista que vai ter uma mistura do todos. Essa daqui é para fazer esses 2 exercícios específicos aqui que eu queria. E aí eu vou aproveitar e vou falar de um outro assunto que não dá tempo de falar geralmente, e aí meio que eu deixo para o conhecimento de vocês. Agora vai dar. Então, ó. Minha bateria tá acabando. Não dai. Nossa, se eu cair é porque a bateria acabou. Ah, salvei. Salvou. Então, ó, que é o exercício de número 3. Olha, se você tem dificuldade em matemática e você precisa de uma nota boa no Enem, então, assim, ó, você precisa concentrar em alguns conteúdos. Claro, estudar outros, mas concentrar em alguns conteúdos. Então, assim, equação do primeiro grau, equação do segundo grau, log, geometria plana, geometria espacial. E isso que eu vou falar agora são conteúdos muito importantes para o Enem. Parece demais. E mais para frente, coisas que eu vou falar, estatística e tal, análise combinatória e probabilidade. Eu acredito que com esses temas você consegue fazer a maioria das questões do Enem, tá? Eu nunca fiz um levantamento criterioso de quantos exercícios são, mas dá para fazer muita coisa do Enem, tá? Num ano aí. Dá para você tirar uma nota boa. Em torno dessa, concentrando nessas disciplinas e estudando as outras também, tá? Esse assunto, ele é simples, tá? Ele é simples, olha só. Ele fala assim, ó, a resistência mecânica S de uma viga de madeira em forma de paralelepípedo retangular é diretamente proporcional à sua largura. Então, ó, grifa aí. Diretamente proporcional. Quem que é diretamente proporcional? O S, a resistência, é diretamente proporcional à sua largura. E ao quadrado de sua altura D. Então, ó, que diretamente proporcional é o quê?
Como que a gente representa diretamente proporcional na matemática? Muito bem, divisão. Então, o S dividido por B e por D quadrado. Porque o S é diretamente proporcional ao B e ao D quadrado. Isso está muito claro na cabeça de vocês? Tá, para todo mundo, isso aqui está muito claro. Isso aqui é importante. Beleza. Então tá. E ele segue. E inversamente proporcional ao quadrado de sua distância entre os suportes da viga, que coincidentemente com seu comprimento x. E inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os suportes da viga, que coincide com seu comprimento, conforme a figura ilustrada. Inversamente é o quê? Multiplicação. Então eu vou multiplicar o S. Então é S vezes x quadrado. A constante de proporcionalidade é chamado K. Se a constante de proporcionalidade é K, isso aqui é igual a K. A pergunta dele é a expressão que traduz a resistência 5. A resistência 5. A resistência S dessa viga de madeira é... Então, eu quero achar a resistência da viga, o S. Se eu quero achar a resistência S, o que eu vou fazer? Eu isolo S. Então, quem está dividindo passa para lá multiplicando. Quem está multiplicando passa para lá dividindo. Já é. Alternativa A. A do quê? De amamos demais a matemática. Esse exercício aqui é difícil. Se você não sabe os termos de proporcionalidade, ele é bem difícil. Tá? Ele é bem difícil. Mas se você domina os termos de proporcionalidade, você faz uma brincadeira de criança. E aí, o que vocês acharam desse exercício aqui? Boa, né? Cai bastante, cai bastante. Tinha parado, o ano passado voltou. Então, por isso que eu estou ensinando de novo isso aqui. Você tinha parado de cair um pouco. E agora voltou de novo. Tá? Com isso, porque assim, eu emendei. Eu coloquei isso aí no meio da aula de volume, mas isso aqui não tem onde colocar direito, tá? Então, não vai fazer muita diferença para você. Agora eu vou falar do 4. 4 também é um exercício importante. Esse daqui é um exercício muito bem elaborado. Difícil é nem fazer questões bem elaboradas de matemática, mas nesse daqui, especificamente, ele conseguiu fazer algo bom. Sim. Isso aqui, eu uso bastante isso aqui com vocês em física, tá? Mas isso vale para tudo. Às vezes, a FUVEST, na segunda fase, ela pega as fórmulas de física moderna e te descreve a fórmula dessa maneira, tá? Então, isso acontece. Mas, claro, o exemplo de eletrostática também acontece isso aí. Tá? É um pouco diferente, mas esse princípio aqui também é utilizado, tá? Bem, o exercício 4, ele fala assim, um pesquisador, ao explorar uma floresta, fotografou uma caneta de 18,8 centímetros de comprimento ao lado de uma pegada. O comprimento da caneta C e a largura L e o comprimento C da pegada na fotografia estão indicados no esquema. Então ele colocou lá o comprimento, ele colocou tudo. A largura e o comprimento reais da pegada em centímetros são, então a gente tem uma pegada aqui. O que é isso aí? Será que é um Yeti? Então, essa é a pegada. Vamos desenhar a caneta dele. Então, a caneta tem
1,4 centímetros. A pegada tem 3,4 centímetros de comprimento, né? O comprimento da caneta tem 3,4 centímetros de comprimento e ela tem uma largura de 2,2 centímetros. E aí, vocês sabem o que fazer nesse exercício? Isso mesmo. Isso daqui é um exercício de escala. Só que é um exercício diferente de escala. Olha que malandrinho que ele foi. Ele usou a caneta para fazer a escala. Por quê? A caneta, eu tenho o mapa e o real. A caneta no mapa vale 1,4 centímetros. Tá? Porque tudo tem que estar na mesma unidade. Ó, os dois lados precisam estar na mesma unidade. Tá? Então, ó, a caneta no mapa tem 1,4. Só que ele falou que a caneta tem um tamanho que é equivalente a quanto? 16,8 centímetros. A gente sabe que o comprimento da pegada é 3,4. Se eu fizer uma regra de 3, eu vou descobrir qual que é o tamanho da pegada. Tá certo? Por isso que ele te deu o tamanho da caneta real. Porque ele fotografou a caneta aqui. E aí, fotografando a caneta, é difícil ver. Então, ó, multiplica em cruz. 1,4x é igual a 3,4 vezes 16,8. X é igual a 3,4 vezes 16,8 por 1,4. Ó, quarta vírgula com a vírgula, 34 com 17 vai dar para dividir. Isso aqui divide por 7. 34 dividir por 7? Não divide, né? É 35. Mas isso aqui dá 17 por 2, né? 17 por 2, isso aqui dá 7. 180 dá para dividir por 17. Por 2 deu 14, foi 28, dá. Então, ó, esse divide por 7, tá? 168 dividido por 7 vai dar 2. 28 vai dar 21. Vai dar 24. Então, vai ficar 17 vezes 2,4 x. Então, 17 vezes 2,4. Isso daqui é 40,8 centímetros. Esse é o comprimento da pegada. Tá? Bem, você nem precisa calcular o outro, porque você já mata por esse. Porque ele quer saber a largura e o comprimento. Comprimento 40,8. Só pode ser a alternativa B. Cuidado com esse tipo de exercício, tá? Exercício de escala, tá bom? Ele pode usar qualquer objeto para fazer a escala. Porque normalmente a escala tá assim, né? Ele fala que 1 vale 100. O que é isso? É uma regra de 3. 1 centímetro no mapa, ou 1 metro no mapa, não importa, equivale a 100 centímetros no real. Cuidado que a escala é sempre na mesma unidade, tá certo? Tá? Sempre na mesma unidade. Então, é bom vocês ficarem atentos com isso. Beleza? Então, ó, é isso que eu queria falar. Eu vou fazer uma lista ainda de cilindros e pirâmides, mas de qualquer forma, a apostila tem vários bons exercícios. Se vocês quiserem ir treinando na apostila, pode ir treinando. Para o pessoal de exatas, eu vou mandar já a foto da lista de vocês de geometria espacial, que dá para vocês fazerem. Não, eu vou fazer diferente. Fazer diferente. Ó, eu vou usar tanto para vocês do pré-vestibular quanto do exatas, as listas de geometria espacial, tá? Então eu vou mandar a foto para vocês. Volta. E cadê ela? Na primeira folha. É essa parte aqui que você quer que precisa?
É essa, então. Então, fechou. Então, ó, eu vou mandar a foto para vocês, da próxima lista aí, porque vai ter que ser por foto. E aí eu te mando no Facebook, Isabela. Aí vocês podem fazer a lista 24 e 25, tá? A lista 24 e 25. Pode mandar bala nessas listas que eu vou mandar a foto para vocês aí. E a outra lista eu vou dar em aula, porque aí eu inverto. Aí a lista que eu vou fazer eu faço na revisão. Fera? Então, 1, 2, 3, aprovação. Ó, pessoal do Exatas,